Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Eu sou a professora Rebeca Costa, sou professora de Legislação para Concursos Públicos aqui no Desafiando Concursos. E hoje é a nossa primeira aula para o concurso do TJ Rondônia. Nós estaremos aqui, pessoal, em várias aulas aqui no YouTube gratuitamente. Se você quiser estar ajudando, desafiando concursos, no desenvolvimento do curso, no crescimento dele, até mesmo para estarmos custeando aqui aplicativos que a gente utiliza para fazer os materiais, nós vendemos todos esses materiais em PDF que vocês verão aqui, só que com um toque também especial ali de questões, de mapas mentais, tudo por R$19,90. Se você quiser, é só colocar aqui nos comentários. Eu quero o PDF que eu te mando as informações. Nessa primeira aula, nós estaremos falando um pouquinho ali do início da Lei Complementar 68 de 92, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do estado de Rondônia. Gente, eventualmente, se você já me conhece, você sabe, ou se você já assistiu alguma aula minha aqui no YouTube, eu sou simplesmente assim, como é que eu posso dizer? Gosto muito, mas muito de leis orgânicas, estatutos de servidores, também constituições estaduais, direito administrativo como um todo. Então, as nossas aulas serão muito abençoadas. Belezinha? Vamos ver aqui toda a parte ali de legislação, gente, inicial para técnico judiciário e analista judiciário. Beleza? Sempre começo as nossas aulas com um versículo e eu amo esse versículo. Apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22, 21. Pessoal, o que nós teremos aqui? A parte de legislação institucional e dependendo da forma que for andando as aulas, nós vamos lá para a parte de técnico também. Belezinha? Maravilha! Vamos então começar falando da Lei Complementar 68 de 92. Gente, presta atenção. Essa lei, ela é importante? Sim, ela é importantíssima. Eu vou abrir o meu quadro aqui para vocês, porque o meu quadro em que eu faço as minhas anotações, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu compartilhar, né? A minha tela aqui com vocês. Espera aí. Porque nós vamos, pessoal, começar a falar um pouquinho sobre esse assunto de regime jurídico. O que é isso? Por que existe? Qual a finalidade? Deixa eu só aqui compartilhar, dividir minha tela, porque fica melhor, né? Pronto, peraí. Deixa eu compartilhá-la aqui. Pronto, maravilha. Olha só, gente. Presta atenção. Peraí. Eita! Deixa eu colocar minha tela toda, eu acho que vai. Pronto. Agora foi, né? Agora foi? Agora foi. Olha lá, gente. Quando a gente fala de regime jurídico, tá? Regime jurídico. O que seria esse regime? Basicamente, regime jurídico é aquilo que vai cuidar, proteger, tutelar sobre servidores públicos, empregados públicos, por exemplo. Então, vamos supor, se você vira para mim e fala assim, Rebeca, eu trabalho de carteira assinada em uma loja, em uma empresa. Qual legislação que cuida de você? Que fala quais são os seus direitos, o que pode, o que não pode? A CLT, certo? Perfeito. Aqui, no nosso caso, o regime jurídico é isso. Quando a gente fala de regime jurídico, nós temos dois. Olha só. Nós temos dois. Quais são eles? O regime seletista. Deixa eu começar pelo outro, porque o outro que é o nosso foco aqui. O estatutário e o seletista.
Rebeca, por que nós temos esses dois? Eu vou explicar para vocês. Quando você fala do regime estatutário, é o que nós estamos vendo aqui agora. O regime estatutário, gente, nada mais é que o estatuto de servidor. Beleza? Cada estado, cada município vai ter ali o seu. O estatuto do servidor de tal município. O estatuto. Todos os estatutos estão dentro desse regime estatutário. Vem até dessa questão de estatuto. Beleza? Quando eu falo do regime estatutário ou o estatuto, ele protege quem? Ele abrange quem? Por que eu te pergunto isso? Porque toda legislação você vai ter um destinatário, certo? Você vai ter um destinatário. Se você tem um destinatário, quem é esse destinatário aqui no estatutário? Nada mais, nada menos do que o servidor público. Servidor público, e meu C ficou parecendo um O. Servidor público. Maravilha? Perfeito. O estatutário é o servidor público. Ele é o estatuto de servidor, ele ampara o servidor público. Legal? E o servidor público, ele ocupa o quê? O que o servidor público ocupa? O que a gente chama de cargo público. Maravilha? Perfeito. Partindo desse ponto, então, quem são os seletistas? Quem são aqueles que são amparados pelo regime jurídico seletista? E aí, o que vocês acham? São os chamados, melhor dizendo, né? Os seletistas são aqueles amparados pela CLT. Porque dentro da administração, o que nós temos? Nós temos uma espécie de agente público que a gente chama de empregado público. Olha só que legal. Ou seja, ele exerce emprego público. Rebeca, da onde você tirou isso, minha filha? Vou colocar a referência aqui para vocês. A gente põe. Olha só, artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. O artigo 37, gente, ele é base. Olha só. Beleza? Então, nós entendemos aqui a diferenciação entre regime estatutário, que é esse que nós estamos vendo aqui, beleza? E o regime seletista, que são aqueles que são amparados pela CLT, no caso, o empregado público. Aí você pode me perguntar, Rebeca, mas empregado público, existe isso? Existe na administração indireta. Nós vamos falar mais à frente o que é. Beleza? Mas eu quero que você tenha em primeiro momento isso, essa diferenciação. Então, o regime jurídico, ele pode ser tanto estatutário quanto seletista. No nosso caso aqui, nós estamos vendo o regime estatutário, porque nós estamos analisando o estatuto de servidor. Maravilha? Beleza? Combinado assim? Perfeito. Vou aqui novamente compartilhar com vocês a nossa lei, tá? Olha lá. Peraí. Deixa eu colocar aqui certinho. Maravilha, então olha que bacana. Essa lei complementar, ela dispõe sobre o regime jurídico de quem? Dos servidores públicos, civil do estado de Rondônia, das autarquias, das fundações públicas estaduais e da outras providências também, beleza? Gente, título 1. O título 1 de todos os estatutos de servidor, graças a Deus, de todos os estatutos que eu já dei aula até então, de que eu já analisei, todos eles, o título 1 é quase que padrão. Mas é muito importante. Você tem que dar uma atenção muito especial a ele.
Porque o título 1 dos estatutos, ele te traz várias nomenclaturas, como, por exemplo, quem é servidor? Quem é empregado público? O que é cargo? O que é função? Por exemplo, mais à frente, nós vamos ver a diferenciação de agente público para servidor público. Então, são essas nomenclaturas que nos ajudam a, captar a legislação. Beleza? Maravilha. Olha lá. O artigo 1º vai falar que essa lei, então, ela institui o quê? O regime jurídico. Quais são os 2 regimes jurídicos que eu falei que nós temos? O estatutário e o seletista. Então, são 2 regimes jurídicos que nós temos. Beleza? Então, o regime jurídico estatutário, ele vai, então, complementar, ele vai cuidar ali dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia, das autarquias e das fundações públicas estaduais. Maravilha. O artigo 2º vai falar o seguinte, que essa lei complementar, por que lei complementar, gente? O estatuto, os estatutos em si, são leis complementares. Então, essa lei complementar, ela também é aplicada a quem? Aos servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, olha por que nós estamos analisando ela, então, do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Estado de Rondônia. Então, essa lei complementar, esse estatuto de servidor, também abrange essas pessoas, vamos dizer assim, né, aos servidores dessas instituições, assim, na forma que lhe couber. Beleza? Maravilha. O artigo 3º e o artigo 4º, mas mais o artigo 3º. Dá pra gente ficar em uma aula inteirinha nele, sem mentira nenhuma, gente. Então, olha lá. O artigo 3º, ele vai te falar quem é servidor público. Aí você vai falar assim, Rebeca, que pergunta mais boba. Quem é servidor público? Quem é servidor público? Servidor público, gente, é o Zezinho, é o João, é a Maria, é o José, que foi lá, prestou um concurso, abriu o edital, viu o edital, prestou um concurso, passou no concurso. E aí ela é investida no cargo público dela. Definiu que é servidor. E você tem na lei o seguinte, pessoa legalmente investida. Como assim legalmente investida? Eu costumo falar com meus alunos assim, se você vai, por exemplo, vai no TJ, qualquer lugar que você for. Aí você vê um servidor. Aí você olha e fala, não, que bacana, né? Poxa, estudou, lutou, batalhou, se esforçou e tá lá exercendo seu cargo público. Você não fica assim, será? Tô cismada que esse servidor ali, ele não, sei lá, tem alguma coisa estranha ali, ele não é 100% legalmente investido. Você não fica assim. Ou quando você vai ser atendido, você não fica assim, aqui, deixa eu te perguntar. Você prestou concurso? Você passou direitinho, tá tudo certo? Você não vai... Sua mente não passa isso, né? Principalmente quando você quer ser atendido rápido para ir embora para sua casa, certo ou errado? Então, legalmente investido. O que eu posso dizer como legalmente investido? Tanto a Constituição, principalmente a Lei 8.112, que trata dos servidores públicos civis da União, enfim, de um modo geral. A lei ela vai te trazer requisitos básicos para uma investidura em cargo público. Ser brasileiro, mas eu também posso ter estrangeiro acessando o cargo público, tá? Estar quite com as obrigações eleitorais, militares e aquilo lá, beleza. Mas o cargo, gente, ele pode sim me exigir outras atribuições. Por exemplo, eu vou prestar para um concurso de nível superior, para um cargo jurídico, e ali me pede OAB e me pede 3 anos de experiência. Olha lá, é um requisito a mais. Tá percebendo? Como que é um requisito a mais? Beleza? Maravilha. Vou compartilhar novamente a minha tela com vocês, que eu estava usando agora. Por quê? Porque eu tenho que definir, tenho que distinguir
um ponto muito importante com vocês. Isso que eu vou falar para vocês é muito importante. Por que é muito importante? Olha lá. Deixa eu... Vou definir para vocês aqui o que é o chamado agente público. Rebeca, por que você vai trazer essa definição? Porque engana-se quem pensa que agente público é só o servidor. Não. Agente público é um gênero. Agente público é gênero. Beleza? Agente público é gênero. Por que gênero? Porque eu tenho espécies de agentes públicos. É como se agente público fosse uma caixa de bombom e os bombons fossem as espécies de cargo de agente público, tá? Então, olha lá. Primeiro ponto. Algumas características importantíssimas sobre agente público. Primeira característica muito importante. Primeira característica. O agente público, ele pode ser remunerado ou não. Rebeca, como assim? Calma, que eu já vou explicar. Pode ser transitório ou permanente. E o terceiro é que todo agente, inclusive esse último aqui, eu acho que, se não me engano, já foi questão de prova. Todo agente público exerce função. Porém, nem toda função é cargo ou emprego público. Pronto. Essas aqui são algumas das características importantíssimas que nós temos que ter dentro da conceituação de agente público. Primeiro, o agente público pode ser remunerado ou não. Como assim um agente público não remunerado? Quer um exemplo? O mesário. O estagiário que faz estágio voluntário. A Rebeca, conta outra, vai. É sério, tô falando sério para vocês. Agente público é aquele que colabora para a administração. E quem disse que só os empregados públicos, servidor público, cargo comissionado, agente político, enfim, que recebe remuneração, que contribui para a administração? Entendeu? Então, agente público não é sinônimo de servidor público. Tá vendo? Ele pode ser remunerado ou não remunerado. Ele pode ser transitório ou permanente. Como assim? Exemplo, eu tenho aqueles agentes que exercem uma função transitória. Outro exemplo, o mesário. O mesário, ele está ali naquele momento, depois daquele momento, acabou. Ele não continua ali, ele sai, transitório. E permanente, aquele, um servidor público, enfim. E aí, a terceira conceituação, ela é muito importante, olha lá. Todo agente público exerce função. Se eu estou falando de um estagiário, mesmo que ele não receba nada, é voluntário, mas ele tem uma função. Certo ou errado? Certo. Mas nem toda função é cargo ou emprego público. O mesário está lá. Ele está exercendo a função de mesário dele, mas ele não é servidor, ele não é empregado público, ele não pertence ao quadro de servidores. Mas ele está exercendo uma função que está colaborando para a administração. Beleza?
Maravilha. Olha lá. Quando eu falo, então, que o agente público é gênero, então, quais são as espécies de agentes públicos? Eu vou falar para vocês. Olha lá. Então, agente público é gênero. Bacana. Vamos falar aqui, então, das espécies de agentes públicos. Espécies de agentes públicos. Primeira espécie de agente público que eu vou trazer para você. Acho que está muito claro, né? Peraí. Eu queria colocar uma corzinha diferente, mas eu acho que não vai dar. Peraí, deixa eu colocar no 3 e tentar colocar um... Ah, agora vai. Olha lá. Primeira espécie, servidor público. Segundo, empregado público. Terceiro, os agentes políticos. Quarto, os comissionados. Olha só, você sabe o que são os cargos comissionados? Os cargos comissionados, vou puxar uma setinha aqui, tá? Os cargos comissionados são livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, quando você fala de cargo comissionado, não tem concurso público, é livre nomeação. Beleza? Maravilha. 5. Nós temos os honoríficos. Quem são os honoríficos? Exemplo, o mesário. Sexto, os temporários, que têm lei própria. E também nós temos quem? Os militares. Olha que legal, que definição bacana. Então, olha quanta coisa você aprendeu aqui. Se alguém falar para você assim, porque todo agente público é servidor negativo. Olha só, negativo. Eu posso falar que todo servidor é agente público? Posso, porque de fato, se ele é servidor é porque ele é agente público. Mas não é pelo fato de eu falar que ele é agente público que ele é servidor. Ele pode ser um comissionado, livre nomeação, livre exoneração. Ele pode ser um agente político, né? Concorda comigo? Sim, não, talvez, não concordo. E aí? Então, basicamente, essa era a definição que eu queria muito trazer para vocês, tá? Vamos voltar lá para a nossa legislação. Olha lá, gente, que bacana. Se eu falo que o servidor ele é uma pessoa legalmente investida em cargo público, o que é cargo público? Cargo público, gente, nada mais é do que uma caixinha. E ali dentro você tem um conjunto. Conjunto de quê? Conjunto de atribuições, conjunto de responsabilidades. Certo? Ou não concordam? Faz sentido, né? Qualquer lugar que você vai, você pode trabalhar de carteira assinada. Você tem atribuição e você tem responsabilidades a cumprir. Certo? Então, aqui no cargo público, essas atribuições e essas responsabilidades são de natureza permanente. E ali você tem um servidor público exercendo essas atribuições e tendo essas responsabilidades, cometidas ou cometíveis a ele, com denominação própria, quantia certa, prevista em lei e pagamento pelos cofres públicos de provimento em caráter efetivo ou em comissão. Rebeca, o que é provimento efetivo? Basicamente, o servidor, né, a pessoa que vai lá, bonitinho, presta seu concurso, passa, é nomeado, cargo efetivo. Cargo em comissão são aqueles de livre nomeação e livre exoneração.
Maravilha? Perfeito. Gente, eu trouxe esse mapinha mental muito fofo para vocês. Inclusive, os alunos que adquirirem os nossos materiais vão ter mapas mentais parecidos como esse que está na sua tela, todo bonitinho, personalizado, que eu faço. Inclusive, tem um que eu disponibilizei para o pessoal do Paraná, que agora eles vão ter um concurso da Previdência de lá. Então, eu disponibilizei para eles gratuitamente um mapinha mental muito bacana, gente, muito legal. Então, nesse mapa mental aqui, basicamente, eu fiz um resumão do que nós vimos até aqui. Então, primeiro ponto. A Lei Complementar 68 de 92, ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do estado da Rondônia. Estado de Rondônia. Legal. Se eu falo de regime jurídico, eu tenho 2 regimes jurídicos. O estatutário, que cuida do servidor público, ocupante de cargo público, e eu tenho o seletista, que cuida do empregado público, ocupante de emprego público. Beleza? Essa Lei Complementar 68 de 92 pertence a quem? Quem ela vai cuidar? De quem ela vai falar? Ela vai abranger quem? Servidor da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Conta e Ministério Público. Beleza? Quem é servidor público? Pessoa legalmente investida em cargo público. E cargo público, que é atribuições, um conjunto de atribuições, responsabilidades de natureza permanente. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Cargo público. Eu posso ter estrangeiros acessando o cargo público? Posso, não tem problema algum, beleza? Só que eu vou ter especificando bonitinho, certinho, tá? Então, olha lá. O cargo público, gente, ele está definido, tanto o cargo público, emprego público, comissão. Estão definidos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Inclusive, eu estou com a minha Constituição aqui em mãos. Vamos lá. No artigo 37, no inciso 2, vai dizer o seguinte. Inciso 1, na verdade. O cargo, emprego e função são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, a lei vai determinar, a lei vai fazer tudo bonitinho ali para a acessibilidade dessa pessoa no cargo. Se você quiser anotar, artigo 37 da Constituição Federal. Ele é base para assuntos de servidor público, cargo público, emprego público, tudo dessa seara, artigo 37, beleza? Quando você fala de cargo público, eles são organizados em grupos ocupacionais, beleza? Não posso atribuir ao servidor outro serviço além daquele que é de natureza do seu próprio cargo, salvo quando for designado para prestar exercício em cargo de comissão, função gratificada ou compor, integrar comissões ou grupos de trabalho. E também eu não posso ter a prestação de serviço gratuito, salvo nos casos previstos em lei. O que é salvo os casos? É a exceção. A regra é que eu não posso ter. Porém, se a legislação me trouxer alguma exceção, ok. Belezinha? Próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de provimento, vacância e da movimentação e da substituição. Só para você já ir vendo, olha o mapinha mental aqui, esperando por vocês. Tá bom? Antes de terminar, pessoal, eu queria muito mostrar uma coisinha para vocês. Para a honra e glória de Deus, o Desafiando Concursos tem parceria com a editora Mizuno e a nossa parceria é 100% em livros. Nós não recebemos valor monetário, a nossa parceria é em livros, ou seja, eles nos mandam livros para que nós venhamos estar utilizando aqui nas nossas aulas, no nosso dia a dia. O último que eles me mandaram foi esse aqui, de Direito Constitucional Jurisprudencial. E esse outro aqui, gente, que é o meu queridinho de Direito Administrativo Jurisprudencial. Ele é todo em jurisprudências do STF, STJ e TCU. E a editora Mizuno está com até 50% de desconto nessa Black Friday. Gente, tem livros de R$5, de R$10, de R$20. Então, corra
Vou deixar aqui na descrição o link do site deles para que vocês venham estar olhando. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.